Bom, nós já estamos aqui no estúdio com a pós-doutora Etel Maciel. Ela é consultora da Organização Mundial de Saúde. Ela também faz parte da gestão de risco, né, do governo do estado, que participou também da decisão da criação dessas barreiras sanitárias que a gente acabou de mostrar aqui no início do jornal. Professora, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço. Bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Obrigada. E a gente estava conversando aqui, antes de começar o jornal, né, que a senhora trouxe uma notícia muito nova, que a gente estava falando em 2 meses, né, para conter essa pandemia, mas agora a senhora traz uma nova notícia. Sim. Que nova notícia é essa? Então, nós nos preparamos, como várias outras partes do mundo, né, para uma pandemia que duraria 2 meses, no máximo 3 meses. E a ciência, Jorge, ela evolui, né? Várias pesquisas estão sendo feitas, Ingrid, ao longo desses meses, de forma muito intensiva, e agora nós já sabemos que sem uma vacina ou sem um medicamento efetivo para esse novo vírus, a gente pode ficar, né, nessa curva epidêmica que antes nós pensávamos que era uma curva única. Agora nós estamos entendendo que é uma curva que pode ter várias ondas e sem uma vacina ou sem um medicamento, nós podemos ficar de 18 meses a 3 anos. Nós ainda não sabemos. Então, assim, hoje o mundo está correndo para encontrar uma vacina, mas sem isso, a nossa preparação como epidemiologistas, como gestores, ela precisa mudar. E foi por isso, então, que essa nova gestão de risco foi implantada. É importante que as pessoas entendam que não se trata de flexibilização. A gente precisa acabar com essa palavra. Nós temos uma pandemia, nós temos uma crise grave, nós estamos numa guerra contra esse novo vírus. É muito importante que todos entendam isso. O fato de você estar hoje no município de baixo risco é completamente diferente de você estar num lugar sem nenhum risco. Então é importante entender isso. Nós todos estamos sob o risco. O risco é igual? Não, ele não é igual. Nós sabemos que tem alguns lugares que não tem nenhum caso, nós sabemos que tem alguns lugares que tem muitos casos, como aqui a Grande Vitória, e a Grande Vitória, então, por essa gestão de risco, pelo número de casos, ela foi instituída como risco grave. A gente pode ir para um risco extremo e a gente pode evoluir para um risco moderado. Tudo isso depende de como nós vamos nos comportar e como o vírus vai se comportar. É importante a gente entender que toda essa, como o subsecretário falou, toda semana vai ser publicado como esses municípios, como eles mudaram, se alguém mudou, se alguém passou de leve para moderado, se alguém passou de moderado para extremo. Então, é muito importante que todo mundo... Nós agora é importante entender, nós estamos agora num grande pacto social. É preciso entender que cada um precisa fazer a sua parte. Mesmo que você esteja num local de baixo risco, você precisa usar máscara, você precisa manter todas as ações de etiqueta. Então, quando você tossir, né, quando você espirrar, mesmo que você esteja de máscara, você protege os outros e você protege, né, todos aqueles que estão à sua volta. O distanciamento é super importante. Então, assim, evite qualquer aglomeração, independente de onde você estiver. Então, essas ações, nós estamos no início de uma pandemia muito grave, que já tirou muitas vidas. E é importante a gente entender isso, porque muitas vezes os números não representam muitas coisas, né? Às vezes a gente fala, nossa, morreram milhões, mas isso não significa nada para mim, para você, enquanto não morre alguém da sua família, ou quando morre alguém muito próximo de você. Você falou sobre a questão da aglomeração, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a aglomeração na porta, principalmente casas lotéricas, Caixa Econômica, enfim, mas voltando ao assunto da gestão de risco. Para que as pessoas entendam o que é essa gestão de risco, o que é monitorado nessa gestão de risco, o que é levado em conta, é o número de infectados, o número de mortos, o número de leitos disponíveis, como é que é feita essa gestão de risco? Todos esses indicadores são avaliados. O mais importante nesse momento continua sendo, por exemplo, nós temos municípios que não tem nenhum leito de UTI.
As pessoas que adoecem nesse lugar e têm uma doença grave, elas têm que ser levadas para algum lugar. Então, todo esse gerenciamento de onde tem leitos de UTI, para que lugar, alguém que está no município do interior, alguém que está lá em Una, para onde ela vai, qual é a referência, tudo isso está sendo avaliado pela Secretaria de Saúde e vai ser colocado nessa conta para definir. Então, nós hoje nós estamos ali em 50% de ocupação dos leitos de UTI, nem todos são de Covid, né? Covid-19 a gente tem um percentual bem menor, mas isso é um alerta, porque nós não temos só essa doença, e isso é importante as pessoas entenderem, né? Então, se a gente começa uma ocupação muito grande, mesmo os municípios que estão em baixo risco, eles vão ter que mudar o risco, porque a gente precisa de ter um lugar para levar essas pessoas se elas ficarem graves. Uma outra coisa que eu queria explicar em relação ao que eu vi na reportagem, que todos os telespectadores viram, né, essa barreira sanitária, ela é fundamental. Qual é a ideia dela? Conter na Grande Vitória, que está grave, para que esse vírus, porque o vírus ele tem que ser levado por alguém, isso é importante as pessoas entenderem. E é importante que as pessoas diminuam a sua mobilidade. Se você mora no lugar, fique nesse lugar. Não fique fazendo viagens se você não precisa, claro. Se você precisa, se você, por exemplo, tem que vender algum produto na Ceasa, né? Então, se você faz alguma ação que é do seu trabalho, é muito importante que você entenda. Se você tiver qualquer sintoma, comunique o seu empregador. Se você é o seu próprio empregador, arrume outra pessoa que possa levar esse produto para você, mas não faça nenhuma mobilidade se você tiver com sintomas respiratórios. Isso é muito importante que todos nós possamos agora monitorar isso em cada um. Essa curva, esse pico da pandemia, era previsto, né, essa curva prevista para abril. Sim. Aí agora, a senhora acabou de dizer que está previsto para a segunda quinzena de maio. Por quê? É em função desse isolamento que foi feito? Sim. Então, isso que a gente está vendo aqui, o que a gente vai mostrar daqui a pouco, essas aglomerações, isso vai se refletir lá na frente. Então, essa curva, esse pico em maio, é por conta do isolamento que foi feito? Nós, como nós falamos, nós desaceleramos, né? Se a gente deixasse o vírus agir normalmente, a explosão ia colapsar o nosso sistema de saúde. Então, a gente usa o isolamento para desacelerar. Então, nós estamos vendo aí, nós estamos conseguindo leitos para as pessoas que precisam, né? Algumas mortes são inevitáveis, como nós estamos vendo, mas nós estamos conseguindo fazer essa gestão. Aqui o Espírito Santo está conseguindo essa contenção. Então, é importante que a gente monitore isso diariamente, semanalmente, como está sendo feito, para que nós possamos, de uma forma científica, usando todos os dados que nós temos disponíveis, tomar melhores decisões. E aquilo que eu falei para vocês, mesmo que o município não tenha nenhum caso, mas se a referência para onde alguém que estiver doente aqui for levado, estiver saturado, esse município vai ter que passar para um outro nível de risco. Então, eu acho que nós estamos na primeira semana dessa gestão de risco, as pessoas estão começando a entender, né, e é super importante que vocês estejam aqui falando, né, dando esse espaço para que a gente explique e para que as pessoas entendam isso. Não é uma forma de relaxamento, é uma forma de atenção redobrada, porque se seu município está em risco baixo, a sua missão é manter ele assim. Então, a sua missão é fazer com que o seu município continue nesse risco, para que poucas pessoas adoeçam ali, para que poucas pessoas tenham doenças graves que precisam ser transferidas para uma UTI e o desfecho seja incerto, né? Então, é importante que a gente entenda isso. Essa gestão é para proteger os municípios que estão em risco baixo, fazer a contenção para que as pessoas não se movam muito de áreas que estão com risco grave para áreas que estão com risco baixo ou moderado. Então, isso é muito importante. Doutora Ethel vai continuar com a gente aqui, né? Não vai embora, vai continuar com a gente. Até porque eu tenho uma pergunta que eu vou deixar no ar. Tá. Se essa curva, ela pode ser, então, já que nós teremos 18 meses aí, possivelmente, dessa pandemia, quer dizer, essa curva, à medida que as pessoas forem se isolando, essa curva pode ser empurrada, então, a gente vai estar sempre falando a curva em maio, a curva em, sei lá, junho, julho, né? Vou deixar no ar essa pergunta. Deixar no ar, depois então, a gente responde. Daqui a pouco a gente fala. Bom, nós voltamos aqui com a doutora Ethel Maciel. Doutora,
Qual a importância de fazer um teste desse, né, na rede privada? Ajuda ao Estado, né, o serviço público, que também faz o teste, isso ajuda de alguma forma? É importante nós entendermos assim, você faz o teste, se o seu teste deu negativo, você vai ficar feliz, mas isso não significa que você não vai poder se infectar amanhã. Então é importante entender que você está fazendo uma fotografia do momento. Se você testou positivo, aí realmente, assim, nós ainda não sabemos o tempo que essa imunidade, ela é conferida a você, então se por quanto tempo você não se reinfectaria novamente. Então, para aqueles positivos e que ainda estão bem, não precisam do hospital, né, já é importante para o Estado saber disso. Mas se a pessoa testar, ele tem que falar com o Estado? Qual é o procedimento? É muito importante. Todos os testes em todos os laboratórios têm que ser reportados para o Estado, porque nós temos uma estratégia que ela não separa quem está no sistema privado de quem está no sistema público. Nós estamos no único Estado e o que acontece com você, acontece comigo, afeta todas as outras pessoas. Então, é muito importante que todos esses resultados sejam reportados, né, às autoridades sanitárias. Bom, eu deixei uma pergunta no ar na sua primeira participação aqui, a gente vai responder ela, vou só relembrar a pergunta. A princípio, essa curva, esse pico da pandemia seria em abril, agora passou para maio, segunda quinzena aí de maio. Isso seria reflexo do isolamento que foi feito. Exato. Então, significa que essa curva em maio, se todos se mantiverem isolados com esse distanciamento social e tudo mais, a gente vai empurrando essa curva, já que há previsão, inclusive, dessa pandemia durar 18 meses? Então, é muito importante a sua pergunta, Ingrid. É exatamente isso. E a gente precisa entender, do ponto de vista da epidemiologia, nós temos 3 estratégias. Então, a primeira estratégia é a imunidade de massa. Abre tudo, o maior número de pessoas se infecta e você colapsa o sistema de saúde, uns vão morrer, outros vão sobreviver. É a estratégia que foi inicialmente usada pelo Reino Unido e que já foi comprovada que é ineficiente. Então, ela não funciona. A segunda estratégia é essa que o Brasil adotou, que é o achatamento da curva. Então, pensando que a gente tinha uma curva, né? Mas assim, vamos pensar. Então a ideia é que a gente, na imunidade de massa, a gente faria isso, uma curva muito acentuada, e quando a gente faz o isolamento, que é a única estratégia, então a gente achata a curva, a gente diminui essa curva, então as pessoas vão adoecendo num tempo, vamos dizer, mais desacelerado, e dá tempo para o serviço de saúde absorver aqueles casos graves, em torno de 15% dos que vão ficar doentes. A terceira estratégia, a estratégia que está sendo usada pela Nova Zelândia, que a gente já não está chamando de achatamento da curva, a gente está chamando de esmagamento da curva. É assim, impedir que as pessoas fiquem doentes. Então você tem um país que adotou um isolamento muito severo, por um período determinado, que eles ainda estão, e eles tiveram menos de 20 mortes, então, no país inteiro. Uma estratégia super eficiente, mas que nós não sabemos agora, no longo prazo, com essas novas descobertas de que sem uma vacina a gente vai ficar por mais tempo, se ela, no longo prazo, vai ser efetiva. Então, tem muitas perguntas que nós ainda não sabemos. Nós temos essas 3 estratégias, e aquele mapa de gestão de risco que a gente estava dizendo, ele é um misto do achatamento e do esmagamento, porque em alguns lugares que a gente não tem caso nenhum, a gente não quer que tenha nenhum caso, então a gente quer preservar esses locais. Se a gente conseguir isso por um tempo maior, a gente vai garantir para esses lugares, tendo uma vacina, que, por exemplo, nenhuma pessoa fique doente. Então, isso agora, é muito efetivo. Esse pico previsto para maio, né? Que é o que as pessoas querem saber também. Esse pico previsto para maio, ele tem a ver, essa previsão tem a ver com a liberação do comércio? Então, a gente sempre tem que pensar o seguinte, agora, o vírus tem um tempo para se propagar, e a gente já sabe, né, pela literatura científica, que ele demora aí, a gente demora uns 12, 15 dias para avaliar o que aconteceu hoje. Então, a gente toma uma estratégia, estamos iniciando hoje uma estratégia, né, barreiras, gestão de risco, ontem, na verdade, né? E aí, isso
vai dar resultado daqui a 14 dias. Então, a gente vai monitorando diariamente, semanalmente, a gente vai fazer o balanço, né? Mas, assim, em 2 semanas a gente já tem o resultado dessa estratégia de agora. Então, a gente sabe, assim, foi efetivo, melhorou, a gente não teve poucos casos graves, diminuiu as mortes. Então, tudo isso, todo esse contexto que a gente vai analisar, que está sendo analisado. Eu acho que a gente tem imagens ao vivo, é isso? A gente tem imagens ao vivo da porta de banco, de filas? Na verdade, a gente tem vários vídeos gravados. Vídeos gravados? Vídeos gravados. Vamos pedir aqui para rodar. A gente tem imagens ao vivo, né, do pessoal esperando, né, para receber dinheiro, né, lá em Campo Grande, na verdade, essa imagem aí, olha só. Essa aglomeração, doutora, né? Triste. É triste, a senhora está falando que é triste, mas ao mesmo tempo, partindo da pergunta da Ingrid, que a gente falou da abertura do comércio, eu queria fazer uma pergunta para a senhora, para o pessoal que está assistindo a gente agora. A gente fala assim, ok, são 18 meses de espera, que essa curva vai subir, vai descer, mas a realidade que se faz é a seguinte, olha, pessoal aí... Isso já em outro ponto, né, são também, vários vídeos que a gente... Vários vídeos. Casa lotérica agora. Esperando para a casa lotérica. A pessoa falando assim, olha, e aí, como é que fica a abertura do comércio? É meio folclórico dizer que as pessoas vão ficar dentro de casa esperando isso passar. Não tem condição. Como a gestão de crise do governo está analisando esse fato para que a pessoa vá também conseguir meios de subsistência e também enfrentar a pandemia ao mesmo tempo, já que isso tem a duração de 18 meses. Como fazer esse equilíbrio? Quais são as estratégias que o governo pretende adotar para ter esse equilíbrio? Né? Claro que não vai ter a normalidade. Sim, só para dizer, Jorge, eu não sou pessoa assim mais... Não, desculpa falar dessa forma. Eu não sou pessoa assim para dizer isso, mas como eu estou, né, num grupo de assessoria, mas existe um grupo específico estudando essa parte econômica. Então, assim, como fazer isso, de que forma, há algumas estratégias sendo pensadas, por exemplo, fazer rodízio de tipos diferentes de comércio, mas nada ainda nada decidido, né? Porque tem esse grupo que está pensando como isso vai ser feito. Mas a gente precisa ter um plano para isso. É isso que eu acho que as pessoas precisam entender. Não dá para falar assim, olha, amanhã nós vamos abrir tudo e a vida vai voltar ao normal. Não vai. Ela não vai. A gente tem um vírus que está... Se a gente pudesse fazer uma metáfora, eu diria assim, a gente está numa guerra. Nós temos um inimigo comum, é o vírus. Numa guerra, o bombardeio é o mesmo em todo lugar? Não. Tem alguns lugares que o bombardeio é maior. E é isso que está acontecendo agora. Qual o bombardeio maior aqui? É a Grande Vitória. A gente está sob ataque. O que nós vamos fazer? Tudo que a gente fizer aqui tem que ser planejado. Tem que ser muito bem planejado. Porque o que nós estamos aprendendo com esse vírus? Que se você perde o controle, você não consegue voltar de novo ao controle. É incontrolável por conta da progressão exponencial, né? Então, agora, nesse momento, nós temos o controle. Eu posso dizer assim, a gente ainda tem o controle. Nós estamos com os nossos leitos, não estão sobrecarregados, nós estamos conseguindo conter, vários municípios estão no risco baixo, a gente tem que manter isso, proteger. E tudo que for feito de agora em diante para a Grande Vitória tem que ser planejado. Então, a gente tem essa estratégia que começou ontem. A gente precisa analisar como é que ela vai... Agora, doutora, que vai acontecer? Eu acho super importante nesse momento, diante do que a gente viu aqui, dessa realidade das pessoas que precisam, né? Como o Jorge falou, é uma subsistência mesmo, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente bater na tecla educacional também. Porque todo mundo, a gente está insistentemente falando de manter a distância, do uso de máscaras, né? De lavar a mão, de levar um detergentezinho, um álcool gel, quem não tem, enfim... Mas isso ser um comportamento, quer dizer, não é o que a gente está vendo aí. A gente está vendo aglomeração. Então, as pessoas elas sabem o que precisa ser feito, mas não fazem, né? Exatamente, Ingrid. Então, assim, as pessoas elas vão precisar sair de casa? Elas vão precisar. Mas é importante que a gente faça isso de uma forma ordenada. Por exemplo, você sabe que tem alguns horários que tem maior pico? Então, vamos evitar esses horários, vamos pensar como que a gente pode planejar isso melhor. As prefeituras, né, os gestores municipais, eles vão ter que criar algumas normas, né? Por exemplo, na fila da Caixa, só vai poder ter tantas pessoas.
Você vai poder fazer, por exemplo, pegar uma senha num aplicativo. Algumas estratégias, elas precisam ser implantadas, porque não dá para a gente continuar como se fosse tudo a mesma coisa, ter 100 pessoas numa fila a menos de 1 metro de uma pessoa para outra. O que eu acho que tem que ficar claro é que não haverá mais essa normalidade. Por um bom tempo. Não vai ter mais, assim, mesmo que caia a curva, a gente daqui a 18 meses, Sim. a gente vai ter que manter Sim. exatamente todos esses cuidados. Exatamente. Não adianta mais. É exatamente isso, Jorge, exatamente. Então, assim, sem medicamento, sem vacina, nós ainda estamos sob a guerra, nós estamos sob risco e a gente vai precisar se proteger. De que forma? Exatamente o que Ingrid falou, vai sair na rua, coloca uma máscara. Hoje nós temos aí várias entidades, inclusive, doando máscaras, né? Se você tem alguma dificuldade. É importante, se você precisa pegar um transporte público, que você tenha alguns cuidados, que você não se aglomere, que você use álcool gel. As próprias empresas também agora estão iniciando isso também, porque vai ser obrigatório, se você abrir, você tem que oferecer, né, o comércio aqui na Grande Vitória. Então, é preciso que também a gente cobre, não tem álcool gel aqui, eu preciso de álcool gel. Então, a gente vai precisar mudar um pouco esses nossos hábitos e evitar, sempre assim como nós estamos aqui. Mesmo que você esteja em qualquer lugar, adote a distância. A gente mais ou menos calcula ali 1,5 metro, porque isso a gente já sabe cientificamente que protege. Eu estou falando, na hora que eu estou falando aqui, eu não estou vendo, você não está vendo, mas eu estou expelindo gotículas aqui que, né, se eu estiver infectada, podem te infectar. Então, é sempre importante manter essa distância. Então, a aglomeração, ela precisa ser evitada. Acabou a aglomeração. Nesse momento que a gente não tem vacina e não tem remédio, a aglomeração ela é completamente desaconselhada. Mais uma participação brilhante aí, Thelma Maciel, epidemiologista, Obrigada, consultora da Ingrid. Organização Mundial de Saúde. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Obrigada, Muito bom. Jorge. Obrigada.